uma posicionada no microfone. Por hormônio hoje vai. Então tá bom. Então. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Estávamos aqui fazendo alguns ajustes. Sabe aquela coisa que de última hora a câmera não quer conectar, não dá o sinal. E nós vamos se ajustando. Chegou. Chegou. Bom dia na paz do Senhor. Para você que já acordou, Se agitar. Agitar a roupa. Perca a barriga. Deus te abençoe. Bom dia, 5 da manhã de sexta-feira, para a glória de Deus. Mais uma semana aí de trabalho. Se findando, hoje é meu último dia de trabalho, amanhã eu tô de folga, delícia. Aí falei, já. Olha lá, já falei. Porque as pessoas chegam a lá da meia-noite. Não, irmão. Feriado, segunda-feira. Feriado, segunda-feira, que delícia. Glória a Deus. Coisa boa. Segunda-feira, reunir todo mundo. Não pode. Reunir ainda não. Ó, bastante gente já conectada. online, 25 Vamos ver pessoas já conectadas. Já tá. Chutoninho, hoje eu falei certo. Fala, Rafinha Pacheco. Já tá trabalhando, Rafa? Já tá, com certeza. Meu Fabiane Fernandes está todo dia com a gente. Aquilo que a pastora fala, né? A igreja da madrugada é fiel. Levanta, é fiel. Todos os dias você vê os nomes ali dos irmãos. Paulo Valério, bom dia. Éder Serafim, Ivani Oliveira, pastora Elaine Brecht. Tá de férias, tá viajando. Ai, que delícia! Vai pescar. Bom dia, Renata. Tem alguém de Mogi Guaçu. Ivani Oliveira, de Mogi Guaçu. Que bênção. Que bênção. Bom dia para todos vocês. Fiquem à vontade. A Ana do Rio de Janeiro. Nossa, tem... o Rafa. Tem alguém acordado desde as 7 da noite de ontem. O Rafa trabalhando. Eu também, Rafa. Tô desde as 7 de ontem. Praticamente. Pensando a mulher no dorme, Senhor. Eu não, para acordar hoje, sangue de Jesus. Eu também não, mas é que o irmão Israel, ele é pentecostal. Ele é pentecostal. Ele é da madrugada. Ele gosta de ficar orando, né? O irmão Israel busca o Senhor na madrugada. Se ele não busca, ele fala, pelo menos a minha mãe vai ter que buscar. Alguém vai ter que buscar. Ai, glória a Deus, gente, que bênção. Igreja cheia já, casa cheia. Glória a Deus. Estamos com 42 pessoas. Amém. Então vamos cantar ao Senhor. Hoje, quando a gente ia começar aqui, eu falei que vocês podiam pedir. Aí, é melhor não. Não, é que eu só fico meio assim de alguém pedir um hino surpresa e eu ficar titubear. Se você não souber o hino, imagine. Mas hoje a gente tá tranquilo, porque se eles não quiserem cantar, a gente canta. Entendedores entenderão. Não, gente, pode soltar a voz. Pode. Logo de manhã, vamos adorar o Senhor. Vamos cantar o hino de número 10 para nossa harpa cristã. Eu te louvo. 10, eu te louvo. Gosto muito desse hino. Amorzinho, nós vamos só no refrão, tá? O Lordinho fala assim, Areia, quer que eu puxo? Pode puxar. Pode puxar. Eu vou deixar para vocês. A gente tem segurança quando o pastor Antônio tá junto, né? Para cantar o hino da harpa. Com certeza. Porque o tom dele é sempre perfeito. E aí você abaixa a sua voz e encaixa na dele. Todas as vezes que ele está na casa, fala, pastor, puxa o senhor, porque eu sempre vou me encaixar no seu tom. Então é um dom, né? É um talento. A gente chega lá, chega. Vamos lá. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor.
Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Nós remidos, dando glória ao Senhor, porque todos os dias Ele nos limpa. Amém. Porque eu gosto porque eu gosto de todos, na verdade. Porque eu gosto desse hino, ele é tão organizado, né? Você começa dando glória ao Pai, dando glória ao Filho, dando glória ao Espírito Santo e fecha dando glória à Trindade. É tão bonita a forma como escreve. Eu estava vindo para cá e pensando como os hinos da harpa são completos, né? Verdade. Porque na harpa você encontra hino para tudo. Tá doente, tem hino para cura, tá aflito, tem hino para solução, para refúgio. Tá com a alma batida, Tem hino pra pra tudo. ministrar. Tá com saudade do céu, tem hino que logo o céu é logo ali. Verdade. Tem hino pra tudo. Essa foi uma Glória forma a dela falar que tem indo pra velório, tá? Tem hino pra velório, tem hino pra nascimento, tem hino pra casamento, tem hino pra tudo na harpa. É verdade. Tem hino de fogo, tem hino da gente com o Espírito Santo, tem hino pra tudo, né? É incrível como a harpa, ela é a palavra mesmo cantada, né? Ela é... Um dia eu vi um DVD, vocês devem ter visto também um vídeo de um testemunho de um irmão que escreveu alguns hinos da harpa, do pastor Jotinha. Já esteve aqui, Gente, né? foi Já, tão interessante, já né? Porque assim, que vida nível hard. É. Eu lembro dele contando uns testemunhos, tipo quando o Reginaldo contou que pra ir na igreja atravessava o rio a nado, só que ele era rio a nado, o cara no jacaré, era uma coisa assim. Meu Deus do céu, que É nível verdade. de O experiência, que cada né? um viveu para ter essa inspiração do Exato, Espírito pra Santo, gente ter escrever isso, né, Lu? Pra gente ter isso. isso. Exatamente. Eu fico pensando, meu Deus, esses irmãos viveram cada coisa. Dia do testemunho do Reginaldo aqui, eu tava ali pensando, meu Deus, nadou um rio pra voltar pra chegar no culto, porque o pastor confiava. E o pastor disse, eu não posso mentir. Eu disse Sim. que você vai lá fazer o culto. Gente, que nível né, sabe? Que Irmão, nível de sabe nada. entrega. Se o irmão não Não, sabe, eu sei. aí não ia chegar, né? Uma chuva impede. E muitas às vezes por né? coisas tão pequenas e tão menores nós deixamos de ir para a Sim, igreja, né? Nós sim, deixamos de sim. congregar. Às vezes, né, por uma febre de um filho. Eu sempre, quando um dos meus filhos não está bem, eu sempre me lembro da pastora eu Berenice também. falando. Trazia com febre. Porque tá com e era febre em curado. casa, vai ficar com febre em casa. Então vem vem com com febre na febre na igreja. igreja. Pelo menos sai com garantia de cura, né? É verdade. Eu também sempre me apeguei nesses testemunhos, né? Nessas É. experiências assim que te inspira. Você fala, meu Deus do céu. Verdade. Todas as vezes que eu tô em casa, que eu fico pensando assim, vai chover, vai dar temporal. Eu lembro do Reginaldo falando que nadou pra atravessar, pra chegar na igreja. O que é pegar o carro e atravessar uma chuva? É verdade. É, Nós temos é. hoje muito mais recursos Muito mais. do que nossos irmãos tiveram no passado, né? São E que experiências. motivam. Não Sim. temos desculpa, não temos desculpa. É só o carro já resolve tanto problema. Nossa, nem falo. Imagina eu com as 12 tribos cê- vindo de a pé ou de ônibus. Imagine você hoje para chegar aqui às 5 da manhã. Com as 12 tribos andando. Já imaginou? Marchando.
É isso mesmo. Era mais fácil vir no dia anterior, né? Dormir aqui. Eu já dormi aqui já. Glória a Deus. Vamos. Tem pedido, gente. Vamos atender? Ó. Ai, Jesus. Ai, É um olha amado aqui. irmão, Ai, conhecido nosso, que pediu. É ele, né? Deixa eu ver se é ele. Vamos ver. Vê. Mas a gente tem alguns É pedidos. sim, o né? irmão Renato, Henrique, amado. Renato. Pediu 196, a gente conhece ele. Conhecemos? Conhecemos. É bem cantado. Pai amado. Na verdade, a gente conhece todos. Ai, Se tiver é alguém maravilhoso. cantando, a gente Ai, vai é, atrás é. lendo. A questão não é conhecer, né? A questão é a gente saber se alcança. Pastora Valdete está online também. Bom dia, pastora Valdete. Paz, Senhor. Pastora Valdete, minha mãe assistiu seu testemunho e mexeu muito com ela, viu? Deixa Deus te usar. Conta mesmo tudo que Deus já fez na vida de vocês, que é inspiração para nós. É isso que a gente falou, né? A gente escuta um testemunho desses e passa a olhar a vida de um jeito diferente. É. Você fala, meu Deus, você vê A a gente pessoa na sente, igreja eu e não não posso imagina. entregar menos do que a minha irmã e meu irmão. Exato. A minha amiga Dani está online, da Praia Grande. Bom No dia, dia da amiga. menstruação da Bom Valdete, dia. depois eu fiquei refletindo, falei, meu, não tem. É a mesma coisa que a gente fala dos irmãos que vinham para cá, né? Não tem do que a gente reclamar. Não. Seja exemplos de pessoas que passaram e se deram para vir, para estar na igreja, Sim. ou pessoas que enfrentaram situações na vida pessoal de saúde, Sim. que são motivos só para nós Não, e agradecermos. testemunhos de fé. Nossa. Você grávida e eu fiquei... acho que tudo que você vai estar vivenciando, né? Você foca... Ela grávida e o médico querendo tirar o bebê e a fé do marido Então, dizendo, não vamos tirar. Deus Foi demais. me disse. É uma confiança em Deus. Ficar olha. com o que Deus disse. Ficar com o que Deus disse. Exato. Vamos lá, 196. A gente fala mais, os irmãos estão online, tem bastante gente com Tem a a gente. Juliane de Maringá, Uau, Paraná. Seja bem-vinda, Juliane. Delícia. Ai, gente, pastora deixa eu ver, puxa aí que nós vamos 196. atrás. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além.
essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, ele é precioso. E esse louvor fala uma coisa legal, né? Porque ele fala que Paulo ele foi zeloso na lei Enquanto era Saulo. E aí Jesus transformou ele em Paulo, né? Como que é importante nós sermos zelosos pela palavra de Deus, né? Sim. Porque Paulo Nos dá a possibilidade de transformação. ele perseguia Cristo, mas por ele ser zeloso à palavra do Senhor, por ser zeloso à palavra de Deus, Deus teve misericórdia dele e transformou a vida dele. Hoje nós tivemos uma novidade. Enquanto nós estávamos cantando a letra, estava aparecendo para os irmãos. A letra do hino? Do hino, que eles legal cantarem mesmo, juntos em casa. verdade. São as novidades que as produções, Glória essa a equipe Deus. de produções dessa igreja abençoada. Demais. Só que tem um recadinho que tá, Jair, depois você dá uma olhadinha. Acho que deu uma travadinha, não sabe se é por causa da letra, não é? Bom, nós vamos nos ajustando. Amém. Se for, a gente tira ela aí, cada um pega a sua harpa em casa. Senão a letra ajuda muito, porque às vezes de manhã eu estou em casa lá acompanhando, e aí tem a letra junto, ajuda bastante. Então, Verdade. tudo para melhorar, tudo para a glória de Deus, tudo para a gente entregar o nosso melhor para o Senhor nessa primícia, nesse culto da madrugada tão especial, tão abençoado. E nessa manhã, acho que as pessoas, algumas já estão indo trabalhar, outras ainda irão. Eu daqui a pouquinho, quando eu terminar aqui, eu vou trabalhar, mas hoje de casa. O Fábio vai. O Fábio vai também. Mas vamos então estar de casa também. Orando por cada uma das pessoas. Sim. Pai, nós queremos, Pai, nesse momento, orar, Senhor, por cada um dos teus filhos, Pai, que estão indo trabalhar, aqueles, Pai, que ainda irão. Que o Senhor possa, Senhor, estar guardando cada um deles. Que tudo, Senhor, que eles fizerem seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor possa, Senhor, em cada momento, Senhor, do trabalho deles, estar conduzindo todas as coisas. Livra, Senhor, de acidente, guarda, Senhor, de qualquer, Senhor, coisa que possa, Senhor, desviar, Senhor, a atenção deles do Senhor. Porque tudo que nós fizermos seja para a glória e honra do teu nome. E, Senhor, e também, Senhor, aquele que está precisando de um emprego, aquele, Senhor, que não está trabalhando nesse momento, que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo a porta de emprego para essas pessoas. Senhor, que elas possam ter, Senhor, lugares abençoados para que tenham sustento para a sua casa. Nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E hoje, então, nós vamos chamar, né? Vamos chamar. Nosso, quem vai estar ministrando. E talvez você esteja se perguntando se já está à mesa quem vai ministrar. Mas não sabemos ainda quem é, mas ele já está com a Bíblia. Pastor Fábio, é uma honra. E eu fico muito feliz, que acho que dessas orações da madrugada, pelo menos as últimas vezes, todas as vezes somos nós, né? Gente? Que bênção. Mas nunca sentamos à mesa juntos, né? Quatro, Verdade. Sentamos, porém não sentamos, né? Verdade. Porque a gente está sempre à mesa juntos, né? Então hoje, Fabinho, bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade. Sinta-se em casa, tá? Amém. Pastor Rodrigo, vamos chamar, já comecei a dar glória a Deus. Falei, vai vir uma vez. Ó, o Jair já veio para a mesa. Ele falou que ia chamar, Jair, para nós aqui. Eu olhei para ti e falei, agora. Já falou, vai trocar. Aleluia. Quero agradecer a Deus por esta manhã. Interessante em tudo que nós temos vivido e buscado em Deus. E eu estava ontem à noite, a pastora foi fazer um encontro com as irmãs e eu fiquei ali conversando com o Senhor e com
com todas Com as as crianças. com a congregação. Não, e aí já tem... Só não- Você já Israel. pregou, você já pregou já, né? Lá pra congregação. Já. E aí o interessante é que assim, já tem pouco e vem mais 2, né? Aí subiu os sobrinhos também. Ai, que delícia. Aí o desafio é buscar em Deus, Estudar. estudar com a casa caindo. Não importa o que está acontecendo na sua volta, estude. Não, Se concentre. Foca na palavra. E aí eu descobri a importância que nós temos em orar. Lucas 11:1, pastor Abel? Sim. E eu fiquei ali buscando o Senhor e falei, deixa eu orar aí. A grande verdade é que a preparação da palavra foi mais a oração do que a palavra em si, porque é exatamente o foco. Hoje eu quero falar um pouco sobre a oração que traz efeito. Porque olha que interessante, em Lucas 11:1, pode ler, pastor? Sim. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que interessante, né? Os discípulos, eles observam, eles começam a observar Jesus. E no momento em que Jesus, um dos dias que Jesus estava orando, a palavra diz que Jesus, todos os dias, ele subia ao monte, ele orava em torno de 4 a 5 horas, e aí ele descia. E num desses dias, os discípulos estão observando, e ele desce, e os discípulos viram e perguntam, faz um pedido para Jesus, né? Jesus nos ensina a orar. E a pergunta que ficou me indagando ontem é, será que os discípulos não oravam? Até esse momento? Não é? Conhecedores da lei, né? Do judaísmo, praticantes talvez. E aí do judaísmo. nós entendemos que os discípulos eles também oravam. Só que eles começaram a perceber uma forma de oração que surgia efeito. Eficaz, né? E isso chamou muito a atenção deles. E isso começou a me chamar a atenção, porque nós estamos no culto matutino, no culto de oração, e muitas das vezes nós temos até uma vida de oração, nós temos até uma busca em oração, e talvez nós não temos uma eficiência nas respostas dessas orações. E eu comecei a buscar o Senhor, a buscar a palavra de Deus e falar, Senhor, nos ensina a orar. E aí o Senhor me levou lá em Mateus 6. O interessante também dessa passagem é que eles perceberam que, como você falou, né, eles oravam, mas eles perceberam que faltava alguma coisa, porque os discípulos de João, a oração deles acontecia alguma coisa. Porque ele nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. Exatamente. Talvez até reconhecendo o princípio da autoridade espiritual do seu líder em te conduzir até mesmo em como pedir, em como orar, em como se relacionar com Deus, né? Porque quando você falou, eu fiquei pensando, mas tem oração que não tem efeito? Veio que assim, não é eficaz, né? Que não é eficaz, né? E de fato tem. O sorrisinho dele, a resposta. Tipo, não dá spoiler, né? Eu não sei, porque eu não tava com ele. Quando a gente fica comentando, às vezes a gente fala o final da pregação, desculpa. Olha que interessante. Jesus, ele se preocupava tanto com isso, e Deus se preocupa tanto com isso, de nos ensinar, de nos abençoar. O que eu voltei lá em Mateus 6? Ali, Jesus, ele conhecido como o Sermão da Montanha, Jesus ele começa a trazer vários e vários ensinamentos, né? E dentro desses ensinamentos, algo que me chamou muito a atenção, que está em Mateus 6:9, mas antes de nós entrarmos em Mateus 6:9, quero abrir um parênteses aqui, e pedir para a pastora Geri estar com a Bíblia. Sim. João 1:12. Porque imagina só, para que nós entendamos, a vinda de Jesus, ela nos trouxe o direito de termos uma paternidade, de termos um pai. Sim. E aí,
eu quero abrir esse gancho para a gente ler Mateus 6,9. Lê para nós. 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só, quando Jesus, um dos fundamentos em que Jesus, quando ele chega na Terra, um dos seus propósitos, foi para trazer, para restaurar novamente a paternidade que nós tínhamos perdido. Então, o homem tinha perdido essa paternidade. O homem, no tempo em que Jesus estava, nós vemos os fariseus, os escribas, os doutores da lei, e Jesus ele até dá um ensinamento de como eles oravam, a forma que eles oravam, né? E nós vemos que a maneira em que eles se colocavam diante de Deus, eles olhavam como Deus, um Deus todo-poderoso, lá longe, um Deus que respondia às orações, mas não existia aquela intimidade de pai. Não era um Deus talvez relacional, talvez... Na forma de pensamento deles, o relacionamento deles, não existia aquele relacionamento de pai e filho. E a primeira coisa que Jesus faz, ele pega e traz isso. Ele diz assim, para todos. Então não é exclusivo de uma classe de pessoas. A palavra do Senhor diz assim, para todos que creem em Jesus. Sim. Ele lhe dá o direito de ser filhos. E olha que interessante. Em Mateus 6,9, nós estamos com uma plateia. Que verdadinho. Mateus 6,9. Você falando isso, eu me recordo que é uma coisa que, olha só, os fariseus lá naquele tempo tinham esse distanciamento, e se nós não cuidarmos, ainda hoje nós temos, porque eu me lembro, eu mesmo, testemunho meu, vivo, de fazer orações para um Deus longe, sabe, santo Deus majestoso, não que eu não possa me direcionar a ele assim, mas eu levei um tempo até entender que eu podia chamar ele de pai, de paizinho. E isso a gente vai caminhando. É só quando você vai caminhando em intimidade que você consegue tratá-lo dessa forma. Mas muitas pessoas têm esse sentimento em relação a Deus. Há uns anos atrás eu estava num fórum, numa audiência trabalhista, onde eu trabalhava, e um dos meus chefes estava lá. E na hora de ir embora, e assim, ele é um homem muito estudado, já foi para fora do Brasil algumas vezes, tudo. E ele resolveu vir embora no mesmo carro que eu. Eu fiquei aflita, né, gente? Ai, meu pai eterno, né? E nesse dia eu estava lendo um livro do pastor Mike Murdock, chamado A Lei da Recompensa, um livro maravilhoso. E eu estava lendo esse livro, e eu estava com o livro fechado, e ele, muito estudioso, ficou curioso, né, lógico, no que livro que era esse. E quando ele olhou o livro, ele falou para mim assim, me fale sobre esse livro. E ele, né? Aí eu, ai, meu Deus, né? E eu comecei a falar com ele da forma como eu me relacionava com Deus, né? E falando, né, das questões de você reconhecer para que você receba, né, a recompensa naquele momento que Deus tem para você. Não que a gente barganhe com Deus, mas Deus prepara oportunidades que a gente precisa reconhecer. E aí ele falou assim para mim, mas isso não é humanizar muito Deus? Porque eu tenho a impressão de um Deus tão acima, tão elevado, embora eu não seja cristão, mas é essa visão que eu tenho de Deus. Eu falei, e ele de fato é tudo isso que você disse. Mas ao mesmo tempo, ele sendo tão grandioso, ele habita dentro de mim. E o mais lindo, ele repousa sobre mim através do seu Espírito para que eu estivesse aqui conversando hoje com você. E ali eu trouxe Deus para dentro do carro para mostrar para ele o quanto o Senhor é próximo, o quanto ele continua sendo santo, continua sendo majestoso. Mesmo estando perto de nós, que somos pecadores. E a gente pode se relacionar, porque às vezes a gente se pega fazendo umas orações ou se relacionando, porque aquilo que a gente ora é de fato aquilo que é a forma como a gente se relaciona. Exatamente. Então, se eu oro um Deus tão distante, tão soberano e majestoso, eu me esqueço de um Deus Pai. E eu estava com o Davi no colo e ele deitou, ele falou assim, pensa pra mim, mãe, que colo gostoso, olha que bonitinho. E eu fiquei pensando, eu acho que assim que Deus, eu me senti tão bem, eu falei, acho que assim que Deus se sente quando eu sento no colo dele e falo, ai, que gostoso estar aqui. Então, assim, é relação, né? Só que às vezes a gente se perde patinando nesse Deus distante, quando a gente não, infelizmente, essa intimidade é que traz isso, né? E você vê que é interessante que quando Jesus ele faz isso, ele nos traz isso, ele quer quebrar
algumas muralhas que é criada por nós mesmos. Até os dias de hoje, por exemplo, muitas e muitas pessoas, não que isso não seja bênção, nós pedimos para que orem, isso é bênção sim. A igreja sim tem que se unir, se posicionar em oração pelos filhos. Mas Jesus ele está nos ensinando que todos nós temos a possibilidade de orar. Que nosso Deus não é um Deus que é impenetrável, não é um Deus distante, é um Deus próximo, é um Deus onde nós podemos trazer Ele juntamente ao nosso lado, aqui onde nós estamos neste ambiente, e falar, Pai. Né? O interessante é que Jesus ele começa a trazer muito esse ponto e a chamar Jesus de Abba, né? Sim. Olhando ali para o Israel, é o sentimento que a criança tem quando vê o pai, né? De aproximação, de cuidado, né? De proteção, né? Jesus estava dizendo assim, entendam que o nosso Pai, que Deus, Ele é Pai de cuidado. Ele é Pai que cuida de todas as coisas. E todos nós temos este acesso. E aí, Mateus 6, 9, Jesus ele começa a trazer uma orientação. E é uma das orações, acho que é a oração mais conhecida do planeta, né? Eu também acho. Eu acho que universal. Todos conhecem esta oração. Mas eu quero conversar um pouco sobre ela. 6,9 diz assim: portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Olha que interessante o 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então nós vemos que Jesus ele traz um modelo para que os discípulos e para que nós tivéssemos um partir na oração. Da onde devemos partir? De que forma devemos partir? O ponto de partida. O ponto de partida disso. O interessante é que Jesus e Deus ele se preocupava tanto com isso, com a forma de nós como filhos nos posicionarmos e pedirmos a Deus que... Abre, pastor, em Mateus 7,7. Já a gente volta na oração do Pai Nosso. Mateus 7,7, do 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, baterei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedem. Você vê que interessante. Aos que lhe pedirem, né? Pergunta. Jesus ele começa a fazer novamente uma comparação do Pai terreno e do Pai celestial. Ele diz: vós que sois pais, se o seu filho pedir algo, nós não daremos? Nós não fazemos tudo pelos nossos filhos. Sim. É interessante, às vezes antes de você ter a oportunidade de ser pai, você tem um pensamento. No momento em que você torna-se pai, as coisas mudam, não é mais por você. Mudam. Né? A sua visão de mundo muda. A visão de mundo muda, O irmão quer participar do culto, Quem gente. veio pregar também? a forma de você buscar as coisas não é mais assim, eu preciso buscar para mim.
Eu preciso buscar para os meus filhos, né? Eu me recordo que lá atrás, lá no passado, quando a gente era pequenininho, Esses dias atrás. pouco tempo né? atrás, como a gente passou por algumas privações, eu lembro que minha mãe vinha do serviço e o almoço que era servido lá para ela, ela não almoçava, ela trazia para a gente poder jantar. E para nós, quando nós éramos pequenos, nós não tínhamos ideia do sacrifício que ela fazia. A gente talvez falava assim, acho que ela não quis almoçar, né? Ela não gosta de comer, Só né? que não tinha, então ela tinha que dividir, ela dava. E hoje, quando nós somos pais, nós vemos o que nós fazemos pelos nossos filhos. Porque se precisasse, eu faria. Você ficaria sem almoçar e traria os seus filhos. Agora imagina o nosso Pai Celestial. Exato. Imagina o nosso Pai de amor. Verdade. E Jesus, ele traz ensinamento. E olha que interessante. Quando nós voltamos lá na oração do Pai Nosso, e aí eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que essa oração ela nos ensina. Dentro desses princípios, que na realidade a gente vai falar sobre 6, os 3 primeiros pedidos têm a ver com o reino. E os outros 3, os 3 últimos, têm a ver conosco. Então Jesus ele nos ensina uma sequência. Olha só, mano. Verso 10, pastor. 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso que me chamou a atenção. Jesus ele começa ensinando a forma que nós devemos levar as nossas orações, levar as nossas súplicas, levar a nossa conversa diante do Senhor. Primeiro, tem a ver com o reino. E aí ele diz lá, vamos um a um. Venha o teu reino. Ou seja, o reino do Senhor nós temos que pedir que o reino do Senhor venha estar sobre esse sistema. É a prioridade. Prioridade número 1, que o reino do Senhor venha. Seja feita a tua vontade. Aí já muda muita coisa na oração. Aí o que você estava pensando em orar já muda. Já não é mais aquilo. Você fala assim, pensando bem. Olha que interessante. Tanto na terra como no céu. Ou seja, lá no céu ela já é feita. Já é a vontade dele, exato. Então, tudo que acontece lá no céu se reflete aqui na terra. Então, Jesus estava ensinando que as coisas que estão acontecendo, as coisas que acontecem aí nos céus, que cheguem aqui na terra. Exato. Que transforme as coisas aqui na terra. Exato. Esses são os 3 primeiros pontos. E aí, Jesus ele vira e ele fala, os 3 últimos pedidos têm a ver conosco, que é o 11, o 12 e o 13. E aí ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Ou seja, qual a necessidade diária que nós temos? Pedir para o Senhor a necessidade diária. Sim. Que hoje o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, suprir todas as nossas necessidades. E o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas acabam falando que não são atendidas, mas na verdade não são nas suas necessidades, mas são em coisas para si, vamos falar assim, preciosismo. Às vezes os seus desejos. Já não na minha necessidade eu sou sempre atendida, mas os meus desejos nem sempre. E às vezes a gente fala assim, mas por que eu não tenho? Por que eu não recebo? Será que a gente realmente está pedindo as nossas necessidades? E dentro disso que o pastor está dizendo, existe algo interessante, que nós como pais, muitas das vezes os nossos filhos menores, eles pedem coisas que você fala, que absurdo. E aí o que nós fazemos? Nós relevamos. E o Senhor é a mesma coisa. Talvez quem de nós aqui já não virou e disse assim, ainda bem que o Senhor não respondeu aquela oração. Ainda bem que Deus... Porque às vezes fazemos alguns tipos de oração. A gente não sabe, né? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele vem até nós, ele pega as nossas orações, as nossas súplicas, ele leva até o Senhor, né? E ele, vamos dizer assim, ele traduz para o Senhor a forma certa de se pedir. Tem coisas que o Espírito Santo fala, não, essa daí a gente releva. Eu tô lembrando de um dia eu vi um testemunho, porque
uma igreja, não me lembro agora quem é a irmã, que ela ia comprar uma casa nova. E quando ela começou a orar que ela queria essa casa, ela começou a orar do jeito que ela queria a casa. Ai, Senhor, eu quero uma casa com quintal e eu quero que tenha uma árvore no quintal da minha casa. Aí Deus passou, não atendeu. Comprou uma casa, mas não tinha uma árvore no quintal da casa dela, mas tinha uma árvore no quintal da vizinha. E ela todos os dias acordava e ia varrer aquele quintal com as folhas da árvore da vizinha. Aí ela falou, Senhor, obrigada, porque o Senhor não atendeu a minha oração. Porque já pensou se essa árvore estivesse aqui no meu quintal, eu varrer o dobro de folha. Então, Deus não atende, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sempre sabe, sempre. O interessante dentro de tudo que nós estamos falando, quando Jesus ele vira no início e fala coisas sobre os céus, né? Como por exemplo, hoje nós estamos vivendo nesse período de pandemia, nesse período em que o mundo todo parou por causa desta doença. E a pergunta é, no céu tem doença? Não tem doença. Por isso que Jesus ele fala assim, traz aquilo que está no céu aqui na terra. A terra ela tem que ser exatamente um espelho do que acontece nos céus. Jesus estava nos ensinando, nós temos que trazer o que está nos céus. A realidade dos céus sobre nós, né? Sobre a terra. Continuando. Primeiro o pão nosso, depois, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus ele já afirma que nós já perdoamos, né? Jesus ele diz assim, Senhor, o Senhor perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas falhas, se a gente perdoar do nosso irmão. Não. Jesus disse assim, como nós já perdoamos. Ou seja, Jesus já está dizendo que isso tem que ser uma prática. Que o perdoar os nossos devedores é inegociável. É inegociável. E não está no futuro, né? Não é assim como nós perdoaremos. Assim como nós já perdoamos. Exatamente. É presente. Exato. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Pedindo novamente para que o Senhor venha nos guardar, para que o Senhor venha nos guiar nas nossas fraquezas, nos guiar nas nossas limitações. Ele é que nos dá essa força. E quando a gente diz isso, né? Eu vejo assim, quando eu digo, não me deixe cair em tentação, eu estou reconhecendo que Deus é soberano sobre o mal, sobre o diabo, sobre a doença. Cada vez que eu digo isso, eu reconheço que nada pode com Deus. Porque às vezes a gente pensa que a doença, que a pandemia é maior do que Deus, que o vírus vai acabar quando ele quiser. Não, o vírus vai acabar quando Deus quiser, porque Deus é maior. Então a gente às vezes escorrega, né, algumas coisas, algumas palavras. Eu tenho falado muito lá no João Ramalho sobre esse assunto, dizendo que Deus ele tem permitido que essa pandemia ela continue, esperando o posicionamento da igreja. E eu não tenho dúvida disso também. Em Romanos, a palavra do Senhor fala que a desde criação ela aguarda a manifestação dos filhos. Ardentemente. A manifestação dos filhos de Deus. E eu acho que é nesse momento, né, Sim. que o mundo está aguardando um posicionamento Sim. da igreja, né? Qual tem sido a nossa fé? De que forma nós temos buscado ao Senhor? E o interessante é que tanto essa parte da oração, ela fecha com uma condição. Nós devemos perdoar as pessoas. A forma que tratamos as pessoas, a forma que se colocamos diante da pessoa, ela nos traz o resultado das nossas orações. Exato. Porque olha que interessante, no 14:15, Jesus ele fala, porque se vocês perdoarem, o Senhor irá te perdoar. Ou seja, se nós não entrarmos nessa condição de que é perdoar ao próximo, tratar ao próximo como nós devemos tratar, a nossa oração não tem efeito. Nenhum. A nossa oração não surge efeito. Então nós temos as regras, né? Primeiro nós buscamos as coisas do Senhor. Depois que nós buscamos as coisas do Senhor, nós pedimos para que o Senhor nos guarde. E aí começa... Isso é somente o início, né, da oração. Porque a grande verdade é que o que Jesus ele estava ensinando. Porque se nós voltarmos um pouco no Sermão da Montanha, ele começa a dar alguns exemplos da forma que os fariseus eles oravam. E Jesus ele diz assim, não precisa ser desse jeito, não precisa ser desta forma. Então Jesus ele nos deu um norte. Né? Muitas das vezes nós dobramos os nossos joelhos para orar, e através da oração do Pai Nosso nós temos um norte
de como buscar essa oração. Mas a grande verdade é que a oração, ela é um diálogo. Né? Ela é um diálogo. Nós ouvimos muitas pessoas falando isso, e é uma verdade, quando os nossos filhos querem alguma coisa, de que forma que ele pede? Mãe, me dá leite. Pai, me dá leite. Pai, quero bolacha, né? Dessa forma. E aí se relaciona. Quero mamar, quero mamar. É exatamente esta linguagem que Deus espera de nós. Né? Porque imagina só, né? Escuto alguns ministros dizendo isso e chega a ser uma realidade. Muitas das vezes nós achamos que Deus ele é tão grandioso, ele é tão Deus, mas ele é tão distante, que até para pedir um mamar, você fala, soberano, me dá um mamar. Ou nem usa o termo grandioso. mamar, né? Me dá um leite. Porque assim, o termo mamar é um termo da minha casa, da sua pode ser tetê. Você percebe como que cada casa, cada família tem uma tem linguagem uma linguagem. íntima. E assim somos nós com Deus, né? Nossa linguagem com Ele. E nós continuamos percorrendo o sermão, né? Isso é muito grandioso, e aí a gente cai no momento que Jesus, ele fala algo muito interessante. Está em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha só. Se nós voltarmos antes, o Senhor está falando sobre ansiedade, sobre as preocupações, do dia a dia, do que vestir, do que comer, do que amanhã. Sim. E aí Jesus, novamente, ele traz mais uma orientação. Você vê que no princípio Jesus ele vira e nos ensina a forma de se pedir as coisas. Né? Dizendo que quando Jesus ele vem e ele traz novamente a possibilidade de nós sermos filhos, ele nos ensina a forma. Ele diz, se o pai terreno, se ele te dá boas coisas, imagina o pai que está no céu. Se um pai falho, como nós somos, só sabe dar boas coisas, imagina o Pai Celestial. E aí Jesus ele traz e ele começa a falar sobre a oração do Pai Nosso, e aqui ele fala, mas dentro de tudo isso, buscai primeiro o reino dos céus. Que todas as outras coisas o Senhor irá acrescentar. Exato. Existia e existe até hoje uma preocupação muito grande que o Senhor ele tem com cada um de nós, da maneira e da forma em que nós pedimos, que nós oramos ao Senhor. A palavra de Deus nos mostra inúmeras formas e maneiras de orar. Homens e mulheres que oraram, que moveram céus e terra. Mas nós começamos a entender e olhar todas as vezes que homens e mulheres se posicionaram diante de Deus, era embaixo de propósito. Era embaixo de propósitos. Sim. Eram coisas específicas. E nós vemos assim, as respostas que o Senhor lhe dava e tudo que ele dizia, o Senhor ele pensa muito coletivamente. Né? Nós somos muitos individuais. Por isso que Jesus ele finaliza dizendo para que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Né? Para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor ouça as nossas orações. Né? Então, Jesus estava dizendo, nós precisamos ter esse pensamento coletivo. Nós precisamos primeiro buscar isso. E olha que interessante. Lá para frente o apóstolo Paulo, para a gente finalizar, em Colossenses 3, 1 e 2, o apóstolo Paulo, Colossenses 3, 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele pega esse gancho e ele nos traz... Sim. Quer que eu leia? 1 e 2, 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa é a minha versão. Buscai e pensai. Exato. Buscai nas coisas que são do alto e pensai nas coisas que são do alto. Em nenhum momento o apóstolo Paulo ou Jesus ele está dizendo que nós não devemos buscar e pedir para Deus as coisas terrenas. Mas ele está dizendo que isso não pode ser a nossa prioridade. Ele está dizendo que isso não pode nos paralisar. Mas primeiro buscai as coisas que vêm do alto. Primeiro pensai nas coisas que vêm do alto.
Quando nós buscamos e pensamos nas coisas dos céus, e aí nós voltamos lá em Lucas 11:1, para finalizar, nós vemos a chave que Jesus ele ensinou aos seus discípulos. Jesus ele esperava, Jesus ele investia na realidade de 4 a 5 horas diárias de oração com Deus. E quando esse diálogo, essa busca das coisas do alto, esse pensamento das coisas de Deus, das coisas dos céus, da vontade de Deus, dos princípios do Senhor, ele se enchia disso, ok? Quando ele descia, ele já sabia exatamente o que ele ia fazer, já sabia como era o dia, já sabia o posicionamento. Você vê que ele não perdia tempo com coisas. Seja curado, seja Ele abençoado. fluía no terreno, né, nas coisas Nós vemos terrenas, né? que quando Jesus ele está diante de Deus, a oração dele é 4 horas, 5 horas. Quando Jesus está diante das pessoas e de problemas, são palavras. 5 minutos. São palavras. Coisas de segundos, né? O toque da mulher, eu creio que tocou segundos. Na verdade, se a gente for pensar, tem coisas que ele nem precisava falar. Nem precisava falar. No caso da mulher, só a presença que ele carregava. Né? E hoje essa presença está conosco. Sim. Hoje essa presença está conosco. Quando nós, em oração, nós buscamos um relacionamento de intimidade com o Senhor, e buscamos aprender dele, buscamos aprender, conhecer o coração de Deus. Porque hoje, dentro de toda essa pandemia, de todas essas dificuldades que nós temos vivido, as pessoas elas estão muito preocupadas com as mãos, com o que as mãos de Deus podem nos oferecer. Mas poucas pessoas estão preocupadas em conhecer verdadeiramente o coração de Deus. O que Deus tem para as nossas vidas, né? Que nessa manhã nós busquemos o Senhor em oração, nós nos aprofundamos diante do Senhor, sabendo que Ele é um Pai, que antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios para pedir alguma coisa, Ele já sabe, Ele já conhece. Mas que possamos ter intimidade e falar para o Senhor, que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Amém. Que o reino, que os céus esteja sobre nós. E que toda essa transformação que é necessário que aconteça dentro de nós, para que através de nós flua para as pessoas, esteja sobre a nossa casa. Amém. E assim, uma coisa que é interessante até do começo, que fala, quando a gente foi na oração, fala que seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. O Senhor ele se move na terra através de nós. E como que a vontade dele vai ser feita se nós não soubermos qual que é a vontade dele? É por isso que Jesus passava tanto tempo, porque ele estava ensinando a gente assim, você primeiro, antes de você fazer qualquer coisa, que é o que a gente falou aqui, você tem que conhecer a minha vontade, você tem que conhecer os meus desejos. E quando você conhecer, só de você caminhar, aí não precisar falar. Se as pessoas, por onde a gente passar, pessoas vão ser mudadas, porque já não é mais nós. A nossa mente já não está mais pensando nas nossas coisas. A gente já conhece qual que é a realidade, mas para isso a gente tem que conhecer. E aí é o princípio de você ter fé e confiar em Deus. Porque Jesus ele diz assim, mas buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas. E aí essa manhã a pergunta é, o que são as demais coisas para nós? Que talvez para mim e para você nessa manhã é prioridade. E o Senhor está chamando de demais coisas. O Senhor está dizendo as outras coisas. Porque se nós buscarmos o reino e andar conforme o pastor Rodrigo falou, essas coisas estarão resolvidas. Curas serão manifestadas. Multiplicação, salvação, transformação. E a manifestação da igreja, ela será de uma maneira grandiosa. Por quê? Porque nós estamos trazendo um pedaço dos céus aqui na terra. E quando a gente busca, né, ao Senhor, é impossível. Tem um louvor antigo que fala isso. É impossível você estar perto de Deus e não ter das suas bênçãos. É impossível.
A mesma coisa acontece com o filho. Você tá ali com seu filho, ele não precisa te falar que ele precisa de um tênis novo, ou que a calça ficou pequena, porque o pai tá vendo. O pai tá vendo que o filho cresceu. Então, antes dele me pedir, eu já sei da necessidade. Então, eu vou comprar um sapato novo, uma roupa nova. Mas por isso, porque quanto mais perto a gente está, mais Deus conhece as nossas necessidades. Então, o que eu preciso buscar é a Ele. E todas as demais coisas, todas as minhas necessidades. E além das necessidades, que a gente falou, necessidades. Mas Ele tem prazer em cumprir o desejo do nosso coração. Né? Então, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Quanto mais a gente está perto dele, quanto mais a gente busca. Ele me fez lembrar desse hino. A gente cantava muito aqui. E assim, não é que nós não podemos pedir, porque pedir coisas, né, como pai, ele quer ouvir também o nosso coração, né? Mas entendemos que isso não pode nos mover, isso não pode ser a nossa prioridade. A gente volta na relação de pai com filho, não tem como, Perfeito. não tem como. Perfeito. Essa relação, tem uma porque coisa assim, com palavras de paternidade, né? Você é a luz, essa é a palavra cerca a casa de vocês, o A gente tenta ministério de fugir. vocês. Eu É tento verdade, trazer ó, eu tô me recordando tento do dia que ela buscar. veio. Essa coisa da paternidade, ela cerca o ministério de vocês, isso é lindo. uma coisa que a Arê falou e que é bem verdade, é assim, a gente olha para os nossos filhos, a gente vê que eles precisam de uma roupa nova. Mas se o nosso filho às vezes chega e fala assim, eu queria aquela camiseta do Homem-Aranha, ou o chinelo do Homem-Aranha, né? Que o Davi ama. Eu quero chinelo. A gente tem prazer em dar o do Homem-Aranha porque ele pediu. Porque a necessidade que ele tem, mais o desejo do coração. A necessidade dele talvez é de uma camiseta, mas a gente dá a camiseta do Homem-Aranha porque é o que ele pediu. Então é importante nós pedirmos, mas a gente tem que saber que o primeiro de tudo não é o que a gente precisa daquilo para sobreviver. Ele sabe o que nós precisamos. E olha que interessante, eu estava ouvindo vocês falar enquanto eu estava com o irmão ali na intercessão, com o irmão Israel, que à medida que nós conhecemos os nossos filhos, né? Como vocês falaram, a nossa casa ela é movida numa unção de paternidade. Sim. Né? Isso não vem de nós, isso vem do Senhor. É que a gente conhece o que agrada, o que traz felicidade para eles. E em dados momentos, mesmo sem eles pedirem, nós como pai e mãe temos o desejo de surpreendê-los e fazê-los felizes, Sim. né? E eu me lembrei, gente, eu não penteei nem o cabelo hoje de manhã, viu? Tá linda. Então, assim, que eu me lembrei de algo que nós vivemos, muitos testemunhos, assim, de Deus atender um suspirar, sabe? Assim, de você olhar e você não ter nem coragem de pronunciar e Deus atender. Uma certa vez nós estávamos vindo para a igreja e eu pedi ajuda para o meu esposo para colocar uma corrente no meu pescoço. E essa corrente, ela era um folheado ouro, era uma bijuteria. E aí ele veio colocar, e no momento que ele estava colocando, eu falei para ele assim, um dia o meu pai vai me dar uma de ouro. Sabe, uma coisa tão, né, tão trivial, tão simples, mas falei naquele momento e viemos para o culto. Ele falou amém, viemos para o culto. Aí cultuamos, entregamos nosso culto ao Senhor, tudo. Quando nós voltamos para casa, passou uns minutos, nossa campainha tocou. Logo após o culto, a campainha tocou. E aí o Fábio foi atender tudo, era um irmão, e ele entrou tudo, falou assim, olha, desculpa estar vindo esse horário, né, pós-culto e tal, mas eu precisava fazer isso hoje. Eu queria que vocês fechassem os olhos e estendessem as mãos, os dois. O que eu imaginei? Acho que o irmão vai, né? Que nem como criança, fecha os olhos e estende a mão. E aí eu mais que depressa, né? Porque esperando pelo livro, né? Vai ser um doce, né? Vai ser... O que eu imaginei? Nossa, eu imaginei tanta coisa. Não sei, acho que o irmão vai trazer uma oferta. Não sei, né? E fechei os olhos e estendi a mão. Quando eu estendi as mãos, ele colocou uma corrente de ouro na minha mão e na mão do Fábio. No mesmo dia. E aí, quando eu abri os olhos, eu comecei a chorar, porque eu falei para ele, entre tantas coisas que eu poderia receber hoje, a maior alegria do meu coração é saber que o meu pai ouve até o que eu falo, não uma intenção de oração, foi só um suspiro. Sim. E ele ouviu e ele respondeu. Se ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas. Todas. Então, até o suspiro
Deus atende. Nessa manhã, E ainda ganhou nas minhas custas. Já veio ouro pros Bem dois. celebrado. Foi abençoado na minha fé. E não é pelo ouro, né? É verdade. É pelo suspiro. É por Deus ouvir. olhar. E é assim, é o que você falou, não precisa ser aquela formalidade da oração, a intimidade Não. com Ele, a relação de pai e filho, Exatamente. os nossos filhos não pai, vamos conversar aqui agora? Não, eles estão correndo e falando. Interessante, né? Porque o irmão podia vir e trazer um noivo. Não. Igual Criança, igual pessoa, ele abre a mão. Foi muito simples, uma coisa de pai para filho muito mesmo. simples. E dentro disso, para mim não esquecer, que como pai, como mãe, nós precisamos incentivar os nossos filhos a suspirar. Porque muitas vezes eles falam, por exemplo, assim, ai, meu sonho é ir para Disney. Ou meu desejo é ir para Disney, um exemplo, né? E aí a gente, para com isso, vem para a realidade. Não é verdade? Então nós temos que tomar cuidado como pai e mãe e como irmãos de não frustrarmos o suspiro do nosso irmão. Por que não, quando ele suspirar, ou quando os nossos filhos suspirar, nós não virarmos e falar, o seu Deus, o nosso Deus, nosso Pai, tem o poder de te conceder isso, se tiver no coração dele. Né? Do que a gente frustrar. Sim. E nessa manhã, você está nos assistindo, você que vai nos assistir, o Senhor está dizendo que você tem acesso a Ele. Né? De você abrir a tua boca e abrir o teu coração diante de Deus e pedir para o Senhor que Ele vai atender. Sim. Amém. 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 Vamos estar orando. Vamos orar. Vamos Orar orar. tá bom. Estamos pontuais. Foi muito bom. Então, que a gente possa ter essa liberdade de intimidade com Ele. Eu acho que na oração, o início dela aqui é o nosso relacionamento. A gente pedir que seja no céu como é na terra. A vontade dele. Quando a gente colocar a vontade dele. E a vontade dele é essa liberdade de intimidade, que é o que Jesus ensinou. Amém. O que Jesus ensinou, na verdade, Jesus trouxe os céus na terra. É o que estava no céu e veio para a terra. Ele trouxe. E quando ele trouxe, ele foi tão simples. Mas ao mesmo tempo, acessível, né? Mas ao mesmo tempo tão profundo. Então vamos estar orando. Vou pedir para o Fabinho começar. E aí? Tem vários pedidos de oração por enfermidade, por hospital, né? Eu vi que tem. Causa no INSS. Tem uma criancinha, acho que de 3 anos, vai passar por uma cirurgia, né? Mas só que nós cremos que o Senhor ele está conduzindo todas as coisas. Amém. Todas as coisas. Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, Senhor, por poder estar sentado à mesa, pela tua presença neste lugar de uma maneira tão especial, Senhor. Saber que o Senhor é um Deus todo-poderoso, mas saber também que o Senhor é o nosso Pai, que nós temos acesso ao Senhor. Pai, quando Jesus ele disse para que nós buscássemos primeiro o teu reino, para que nós buscássemos a tua vontade, ele nos ensina que nós, sendo pais imperfeitos, nós damos as melhores coisas para os nossos filhos. Imagina o Senhor que é perfeito. Imagina o Senhor que sabe e conhece todas as nossas necessidades. O Senhor conhece todas as nossas súplicas. O Senhor sabe até aquilo que a pastora Arê falou, coisas que talvez nós não nos damos o direito de pedir, ou nos damos o direito de sonhar. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós temos um coração grato, Senhor, sabendo que hoje o céu, Senhor, ele invade a terra, Senhor, Aleluia. de uma maneira especial. Sim. Porque com esse entendimento, Senhor, nós pedimos que a tua vontade seja feita na terra, assim como é feito no céu, Senhor. Pai, invade, Senhor, eu te peço os hospitais neste momento, Senhor, os leitos, Senhor. Pai, casa, Senhor, onde homens e mulheres estão enfermos. Pai, dá ordem aos anjos, Senhor, a respeito de cada homem, de cada mulher, de cada criança, Senhor.
Papai, coisas, Senhor, que estão, meu Deus e meu Pai, travadas, que estão precisando, Senhor, para que o Senhor estenda as tuas mãos neste momento, Senhor. Pai, tu conheces todas as necessidades, Senhor. Tu conheces, Senhor, todas as nossas súplicas. Por isso, Senhor, nesta manhã nós dizemos, Senhor, venha o céu sobre a terra, Senhor. Venha o céu sobre a terra, Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso nós dizemos, nos ensina a viver esta vontade, Senhor. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti, todos os nossos anseios, Senhor. Nós colocamos todas as nossas fraquezas, os nossos medos, inseguranças diante do Teu altar e somente descansamos em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos dar acesso. Obrigado, Jesus, por podermos hoje poder chamar o nosso Deus de Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua morte, porque através da Tua morte nós voltamos novamente ao desenho original do projeto que o Senhor tem para cada homem, para cada mulher. E hoje podemos viver plenamente esta vontade, Senhor. Por isso, Pai, invade, Senhor, os lares com esta certeza. A certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu te peço nesta manhã que cada homem, que cada mulher, que cada jovem que estiver nos ouvindo, Senhor, eles possam, Senhor, abrir os corações e se entregar 100% a Ti, dizer: Jesus, reina sobre a minha casa. Jesus, reina sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Senhor, que haja luz, Senhor, que a Tua luz brilhe sobre os lares e traga, Senhor, eu te peço, Pai, traga uma restauração completa sobre as famílias, Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, sobre Santo André, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor invada São Paulo, para que o Senhor invada o Brasil, Senhor. E que este povo te busque em espírito e em verdade, de uma maneira que nunca houve, Senhor. Pai, que todo o nosso eu, que todo individualismo, Senhor, seja arrancado e que toda a Tua vontade seja soberana sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, Tu és, Pai, a nossa prioridade. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, a Tua vontade, Senhor, é a nossa prioridade. Alabaçoia, Aquilo que está no Teu coração, Senhor, é a nossa prioridade. Nos faz entender, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Faz os Teus filhos, Pai, que estão em casa, Senhor, entender, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Traz, Senhor, da Tua revelação. Traz, Senhor, entendimento, Senhor, às pessoas. Traz-nos entendimento, Senhor, porque sem esse entendimento, Senhor, a nossa oração não tem um início correto. E nós queremos, Pai, começar nesta manhã, Pai, querendo saber qual que é a Tua prioridade para esse dia. Qual que é a Tua prioridade, Senhor, para o nosso dia. O que nós vamos fazer hoje, Pai, que seja aquilo que está no Teu coração. Senhor, que por mais que as nossas vontades, os nossos desejos, Pai, as nossas mazelas, elas possam, Pai, querer, Senhor, vir, Senhor, a ser a prioridade, mas que nesta manhã nós possamos parar tudo e falar: Senhor, qual é a Tua prioridade hoje? Nós queremos, Pai, caminhar nessa prioridade. Nós queremos caminhar, Senhor, nesse dia, Senhor, conforme a Tua vontade. E no Senhor, nos dá, Senhor, fé, nos dá, Senhor, confiança, nos traz temor, para que a gente possa, Senhor, confiar nos demais coisas. Porque, Senhor, muitas vezes, Pai, o inimigo vem tentando colocar coisas para nos tirar do foco. Mas, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos livrar de todo pensamento que nos tira da Tua direção. Que o Senhor possa, Senhor, tirar, Senhor, todas as outras coisas e que nós possamos ter a certeza que o Senhor é que nos suprirá todas as coisas. Que quando a nossa mente está alinhada com o céu, quando o nosso coração, as nossas vontades estão alinhadas com o Teu coração,
todas as demais coisas, elas acontecem, elas fluem. Senhor, mas também, Senhor, nos ensina, Senhor, a ficar debaixo do princípio. Se o nosso coração ainda está endurecido e nós não temos liberado, Senhor, o perdão, que nesta manhã, Senhor, nos traz a memória, para que nós, Senhor, venhamos, Senhor, liberar perdão. Perdão, Senhor, com os pais, perdão pelos filhos, perdão, Senhor, sobre aqueles que estão à nossa volta, perdão, Senhor, para os patrões, perdão, Senhor, para aqueles, Pai, que nos fizeram mal. E, Senhor, nós sabemos que quando nós perdoamos, então, Senhor, a nossa intimidade com o Senhor é restaurada. É verdade, Senhor. Aí, Senhor, nós começamos a vivenciar, assim como foi falado nesta manhã, que o perdão já é uma prática. E é por isso que ele iniciava que seja feita a tua vontade na terra como no céu, porque o perdão ele já tinha acontecido. É verdade, Jesus. Então, Senhor, que nós venhamos, Senhor, iniciar, Senhor, perdoando, entendendo as suas prioridades, para que nós possamos fluir naquilo que o Senhor tem para nós. E as pessoas que estão à nossa volta, elas serão tocadas, elas serão curadas, elas serão restauradas. Todos esses pedidos, Senhor, lançados nessa manhã, nós queremos dizer que durante esse dia serão atendidos para a glória do Teu nome. Que toda pessoa que está precisando, Senhor, de cura, que elas possam receber, Senhor, nesta manhã a cura. Ela possa receber enquanto a prioridade dela, Senhor, for se alinhando com a tua prioridade. Senhor, que toda, Senhor, necessidade, Senhor, de alimento nas casas possam ser supridas, Senhor, à medida que a nossa prioridade vai se alinhando com a tua prioridade. E essa é a nossa oração. Que esse entendimento, Senhor, venha para cada vida nesta manhã. Que esse entendimento venha sobre cada família. Nós queremos, Pai, nesse momento liberar palavras de cura, palavras de salvação, palavras de libertação para os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração nessa manhã. Amém. E amém. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Eu não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, e nada mais. E nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Amém. Nós queremos somente ao Senhor. Hoje uma chave acho que foi virada em muitas famílias, muitas vidas. Que nessa manhã Ele cumpre. Quando eu estou perto dele, é impossível eu não ter as bênçãos dele. Então eu não preciso pedir bênção, eu não preciso pedir cura, eu não preciso pedir dinheiro, eu preciso do Senhor, sabe? Eu acho que hoje essa palavra ficou mais latente no meu coração, e eu tenho certeza que no coração de muitos irmãos. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais as bênçãos se aproximam de mim. Isso é um ciclo maravilhoso. Hoje essa palavra, que essa palavra te alcance. Eu vi uma amiga aqui, a Marijane, agora. Mari, que essa palavra te alcance. Aleluia. Deus abençoe, gente. Que nessa manhã você não queira nada mais do que Ele. Aleluia. Nada mais do que Ele. Descanse no Senhor. O que eu quero falar é que nessa manhã, à medida que você desejar somente a Ele, a cirurgia que essa criança de 3 anos vai passar,
ela está nas mãos do Senhor. Amém. Não se preocupe. Cada um Amém. dos pedidos que vocês fizeram, nós não conseguimos ler todos e tem muitos outros. Estão todos anotados no Estão caderno. todos anotados. O que eu quero falar para vocês nessa manhã, tenha como prioridade Ele. Nada mais além dele. E todas as demais coisas. Ele está vendo. O Pai, o seu Pai, Ele está olhando para você nesse momento. E Ele está vendo todas as suas necessidades. E eu tenho certeza que as minhas necessidades, que as suas necessidades, Amém. e as suas necessidades, elas vão ser atendidas à medida que nós vamos nos alinhando com o céu. Posso deixar um desafio para todos que estão assistindo e para nós Sim. que estamos aqui. Pergunta hoje para o Senhor: quem eu devo tocar? Aonde eu devo ir? E o que eu devo dizer? Porque eu creio que eram essas três coisas que Jesus falava com o Senhor. Verdade. Porque na Bíblia está escrito: e era necessário que ele passasse por tal lugar. Por quê? Verdade. Porque ele recebeu essa direção na oração. Então, quem eu devo tocar? Aonde eu devo ir? E o que eu devo dizer? Amém. Amém? Amém. Desafio lançado, hein? Então, Desafio lançado. que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que aonde você estiver, você possa estar debaixo dessa direção, levando a palavra dele, falando aquilo que ele tem para ser falado. Que o grande amor de Deus, Eu quero. que a graça suficiente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu quero. e que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês e sobre as nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém. Deus te Amém. abençoe. Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã.